Bom dia, irmãos. Hoje, nesta manhã, nós temos aqui a doutora Beth. Ela já esteve conosco ontem. A reunião de ontem foi para os casais. Agora, nesta manhã, é para toda a igreja. Logo mais à tarde, será para os jovens e os adolescentes. Doutora Beth, seja bem-vindo. A Igreja do Cidade Verde te abraça. E neste momento, eles estão tudo atentos a ouvir aquilo que Deus tem no coração da senhora para eles. Deus abençoe a senhora. Seja bem-vinda. Bom dia, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Como é bom ouvir esses louvores. A gente não combina as músicas, mas elas trazem toda a mensagem que a gente precisa ouvir e combina totalmente com aquilo que a gente se propõe a falar para vocês. E eu sei que vocês estão vivendo esta semana, né, esse final de semana de família. E eu devo dizer para vocês que é só na igreja que a gente tem falado de família nos propósitos de Deus. E família... Vocês me desculpem, eu vou ter que estar interrompendo para tomar água, porque eu estou com uma faringite que eu tentei curar antes de vir para cá, mas não teve jeito. Então, esta é a minha superação nessa manhã, ter que superar essa coisinha do bichinho, mas graças a Deus tem um remedinho bom aqui, né? E esses irmãos especiais me deixaram preparado aqui. A melhor coisa que Deus fez para nós, né? Hidratante das cordas vocais. Mas então, o que eu vou falar para vocês hoje é sobre superação. Talvez alguns de vocês me perguntem assim, mas o que é que isso tem a ver com família? Nós estamos num momento de família, você vai falar de superação? O que é? Por quê? O que tem a ver? Irmãos, eu queria dizer para vocês que superação tem tudo a ver com família. Nós estamos vivendo um mundo hoje... das pessoas estão sem tolerância à frustração. Tudo é para ontem, tudo é aqui agora, as pessoas não têm paciência com ninguém. E o que a gente tem visto no mundo todo, não é só aqui em Cuiabá, nem só em Cascavel, nem só no Brasil, mas é no mundo todo. Pessoas iradas, pessoas revoltadas, pessoas se sentindo ameaçadas o tempo todo, agressivas, impulsivas, destruindo as coisas, se destruindo e destruindo o mundo. E isso nos deixa muito, muito tristes. E eu imagino o que é que Deus sente diante daquilo que Ele fez, que é o nosso mundo maravilhoso e as pessoas, da forma como Ele criou. Hoje a lição falou sobre isso, a imagem de Deus. Então, a imagem de Deus sendo agredida, tanto pelas pessoas quanto pelo mundo. Eu fico imaginando quando alguém me dá um presente, e eu já ganhei vários presentes, graças a Deus, que bom, já dei vários presentes também. É muito bom a gente dar e é muito bom a gente receber. Mas eu fico imaginando quando eu dou um presente para alguém, por mais simples que seja, né? Não sei, até as professoras de escola sabatina, naquele tempo que a gente fazia toda a lembrancinha à mão, recortadinho, coladinho, e a gente entregava para as crianças, e as mães não davam a mínima, daqui a pouco você via jogado por ali. Nossa, como é triste isso. É uma coisinha de papel. E eu fico imaginando o que é que Deus sente com toda essa destruição que a gente faz no nosso planeta, com esse descaso, com os presentes que Ele nos deu, com a nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso lado, e com o modo que Ele fez a família. É lindo isso. Se vocês analisarem profundamente, eu como psicóloga sou muito sensível às coisas, sou muito emotiva, eu presto atenção nos detalhes, e eu fico imaginando, coisa linda é família, como Deus criou isso tão perfeito. E às vezes um casal vem falar comigo e diz assim, mas ele é muito diferente de mim, eu sou assim, eu sou agitada, ele é calmo demais. E eu fico pensando, amém, Senhor, que bom. Já pensou, dois agitados numa casa, botava fogo em tudo, que virava uma coisa. Então, quando um está nervoso, o outro acalma, né? Então, a superação dos nossos problemas tem tudo a ver com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, né? Eu coloquei aquela imagem da formiguinha ali, quando eu estava montando esse sermão, e aí eu fiquei olhando, eu fiquei imaginando, muitos de nós, às vezes, nos sentimos exatamente como aquela formiguinha, não é? Vocês já nos sentiram exatamente assim, pequenininhos, diante de um desafio enorme. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar conta desse problema que eu estou vivendo. Como é que eu vou fazer isso? E a gente se sente assim, parece que sem força, as coisas ficam maiores do que nós. Mas as formigas, elas são um grande exemplo para nós de superação. Se vocês observarem como as formigas vivem, elas vivem em família. E eu acho que uma das famílias mais unidas que eu já vi no mundo são as famílias das formigas. Vocês já viram como elas trabalham? É assim, é uma do ladinho da outra, elas são organizadas, elas têm divisão de função, de tarefas dentro
da família das formigas, né? Eu não sou bióloga, né? Estudei biologia, tudo, mas elas têm uma forma de trabalhar, de se organizarem, de aliviar o fardo das outras. Então e se vocês observarem, elas andam sempre juntinhas. Onde uma vai, a outra vai também, né? Quando você não acha nunca só uma formiga. E coisa danada quando a gente acha formiga na casa da gente, não é? Lá em Cascavel, com todo o cuidado que a gente tem de higiene, de detetização, de não sei o quê, tem umas danadinhas, miudinhas, que elas são perseverantes. E eu fico, meu Deus, eu sou tão grande, eu não dou conta dessa coisinha mínima, quase invisível, que penetra por tudo, né? Então você tem que lacrar açucareiro, botar coisa na geladeira, botar pote de água embaixo, porque elas, graças a Deus, elas não sabem nadar, elas morrem afogadas. Então, às vezes eu tenho que fazer umas armadilhas, assim, né? Você faz um bolo gostoso na sexta-feira para o sábado, vai deixar em cima da mesa, se você deixar ali no outro dia, tá? Aqui você pensa assim, parece um açúcar mascavo em cima e aqueles monte de formiguinha. Eu fico pensando, elas são perseverantes, elas acham um jeito de invadir, mas sempre em família. Elas são unidas, constroem o formigueiro. E assim, o problema de uma é o problema de todos. Vocês já perceberam isso? Como elas são unidas nisso, né? As formigas. Elas acabam, se uma tem a fome, todas as outras acabam ajudando. Então, é comum ver uma na frente passando a coisa para a outra. Nossa, as formigas são muitas espécies, mas sempre tem o mesmo estilo de viver em família. E quando elas fazem aquele rastinho que você atrapalha o caminho de uma, nenhuma mais passa por ali. Vocês já fizeram esse teste de passar o dedo onde tem uma trilha de formiga? Nenhuma mais vai por ali. Parece que uma avisa a outra. Aqui tem uma ameaça, não vai por aqui, vai por ali. E o que eu tenho visto é assim, trabalhando como psicóloga, como um profissional da saúde mental, o que eu tenho visto, infelizmente, com a obra mais preciosa, a obra-prima do Senhor, que é o ser humano e a família. Eu tenho visto que o lugar que é para ser o lugar de amor, de união, de fraternidade, muitas vezes, pelas notícias que a gente tem ouvido, é lugar de desunião, é lugar de conflito. E os piores abusos que a gente tem ouvido nas redes sociais são os abusos acontecidos aonde? Dentro das casas. Conta-se a história, né, de um homem, ele era um artista muito famoso, e esse artista, ele pensou assim, já tinha pintado todas as obras de arte, já tinha feito coisas lindíssimas, e aí um dia ele chegou para a esposa e diz assim, olha, o meu grande desafio parece que já foi vencido, eu já superei toda a minha imaginação de criar coisas bacanas, mas eu estou precisando de uma inspiração para fazer uma bela obra de arte. E eles moravam numa casinha, sabe aquelas casinhas assim, retiradas, no meio de fazenda, de sítio, um lugar mais assim, né, mais de interior. E ele saiu daquela manhã e disse para a esposa assim, olha, não se preocupe, eu vou sair procurando inspiração para fazer a coisa mais bela do mundo. Ela falou, tá bem, querido. E o filho beijou, disse, tá bom, pai, vou ficar aqui te esperando. E ele saiu no caminho dele, e pelas tantas, ele andando no caminho, ele olha e vem vindo, assim, na direção dele, logo de manhã, um sacerdote. E aí ele falou assim, um sacerdote, esse cara lê bastante. Ele tem os momentos dele de introspecção, ele fica lendo. Ele é um homem culto, ele deve saber o que me dizer para ele qual é a coisa mais bela. E aí eu vou me inspirar para fazer uma obra de arte com base no que ele me disser. Contou a história para esse senhor, para esse sacerdote, e perguntou para ele, para o senhor, qual é a coisa mais bela? E aí o sacerdote olhou para ele e disse assim, olha, para mim a coisa mais bela do mundo é a fé. E aí ele ficou pensando em fé, mas a fé é uma coisa subjetiva, abstrata, como que eu vou reproduzir isso? E ele não sabia como fazer, e então ele falou, vou continuar meu caminho. E ele continuou o caminho dele, e aí, pelas tantas, ele vai já, no meio do caminho, ele encontra um soldado. E aquele soldado vindo da guerra, machucado, ferido, imaginem, passado por coisas terríveis, né? Ele tinha superado uma situação pior do que o ser humano poderia passar na vida, a superação de uma guerra, perder pessoas que ele amava, voltar machucado, ferido fisicamente, emocionalmente. E ele olha aquele rapaz sujo, rasgado, com um semblante sofrido, e ele diz para ele, olha, para você, rapaz. Ele imaginou, esse rapaz vai me dizer o que é mais belo. Ele perguntou, para você, qual é a coisa mais bela?
E aquele rapaz disse para ele, olha, para mim a coisa mais bela do mundo é a paz. De novo veio aquela resposta que era uma coisa subjetiva e abstrata. Ele disse, como é que eu vou retratar agora a fé e paz? Como que eu consigo reproduzir isso? Eu não tenho como fazer uma obra de arte. E aí ele continuou o caminho dele. E já no final da tarde, o sol se pondo, à beira de um lago, eu não sei se vocês têm um lago por aqui, né? Eu não estudei a geografia de Cuiabá, mas eu não sei se tem, deve ter um rio, né? Rio deve ter, Pantanal, eu sei que vocês têm alguma coisa aqui. Mas, enfim, à beira de um lago bem bonito, uma lua cheia linda no céu, sabe aquelas noites de lua cheia, que ilumina e deixa tudo meio prateado, e uma árvore assim, e embaixo daquela árvore, na beira de um lago, talvez como num lugar que a gente teve, a última vez que eu estive aqui, que nós tivemos um lugar que tinha um lago bonito, assim, né? Ele viu de longe na beira do lago um casal apaixonado, assim, e o rapaz olhando para a moça e a moça olhando para o rapaz, e eles estavam assim num olhar que a gente vê de longe quando a pessoa está apaixonada, né? Ninguém consegue esconder. E aqueles dois enamorados ali, ele disse, ai, olha ali. Né? A emoção é tudo que um artista precisa para fazer uma bela obra de arte, e aquele casal estava cheio de emoção, com certeza, poderia passar para ele alguma informação, uma dica do que fazer, e ele chegou para aquele casal e disse, para vocês dois, contou a história, repetiu já o que ele tinha vivido até ali, e aí, para vocês, qual é a coisa mais bela? E qual foi a resposta deles? Quem sabe o que eles disseram que era a coisa mais bela para aquele casal? Ai, que igreja linda, olha só, vocês sorriram quando falaram de amor. Realmente, para aquele casal, a coisa mais bela do mundo era o amor. Mas, apesar de vir essa resposta, que a gente já esperava que viesse, para ele não foi o que ele queria ouvir, porque ele queria uma coisa concreta, né? Uma ideia concreta, e aquilo também era subjetivo e abstrato. E ele falou assim, puxa vida, já está escurecendo, meu estômago está doendo, eu estou cansado de andar, eu estou frustrado. Saí para uma situação, mas não superei o desafio, né? Não consegui superar o meu desafio, vou ter que voltar para casa. E ele estava desenchavido, triste, sabe quando você sai numa situação achando que, poxa vida, não dei conta, frustrada a minha viagem, né? Andei tudo isso à toa, vou voltar para casa. Ele está voltando para casa, cansado, pé doendo, poeirado, faminto, desapontado. Sabe quando você volta para casa que aquele dia não rendeu nada no seu trabalho? Ele vai voltando. E quando ele está chegando, assim, já vai chegando perto da casa dele, ele vai vendo a casinha dele lá no meio das árvores. Aquela casinha, sabe casinha humilde, mas de gente caprichosa? Aquele telhadinho, aquela casinha com as vidraças limpinhas, as cortininhas amarradinhas do lado, e uma luzinha meio, né, amareladinha lá dentro. E ele conseguia ver, e ele via que da chaminé estava saindo uma fumacinha. E de longe, você já viu quando você está com fome, como você sente o cheiro de tudo, né? Aí ele começou a sentir aquele aroma gostoso de uma comidinha feita em casa. E o estômago foi apertando, ele foi chegando, ele falou, não vejo a hora de chegar em casa para sentar, descansar. E quando ele foi chegando, aquele cheirinho de comida foi aumentando, foi aumentando. E quando ele chegou para abrir a porta da casa, vem de dentro o menino dele. O filho vem correndo, pai, eu sabia que você ia voltar para casa, eu tinha certeza. Oh, pai, que delícia. E juntou no pai, sabe quando a criança pula no pai de cavalinho, abraça o peito assim, né, o pai carinhoso. E o pai sentiu uma coisa tão gostosa. Não tem o melhor jeito da gente se sentir vivo quando a gente ganha um abraço. Vocês já perceberam isso? Né? Quando você está muito triste, quando você está muito angustiado, ai, um abraço é tudo de bom. E aqui eu estou feliz, né? Vocês estão vendo que eu estou feliz porque eu recebi muitos abraços. E eu estou me sentindo viva aqui na frente, pelo olhar, pelos abraços, pelo carinho que eu recebi desse povo maravilhoso. E aquele pai recebeu isso de um filho. Isso de um filho, então, não tem preço, né? Se de um amigo é bom, de um filho, então. E ele cansado, aquele filho olhou para ele com aquele olharzinho. E ele falou assim, meu Deus, olha o que tem no olhar do meu filho, fé. Ele teve fé que eu voltasse para casa. E aquela casa limpa, impecável, tudo arrumadinho, aquele cheirinho gostoso de comida, aquele barulhinho da panela de pressão lá. Quem sabe uma musiquinha suave dentro de casa, tudo cheiroso. E ele ficou pensando, que paz eu estou sentindo aqui, que coisa boa. E lá de trás vem a esposa. A esposa com aquele olhar apaixonado, olhando para ele, falou, oh, meu amor, que bom que você voltou.
Sabe, eu estava tão preocupada com você fora de casa, e eu imaginei que você ia voltar cansadinho para cá. Olha só, deixei tudo arrumadinho, tá tudo limpo, já está seu banho preparado ali para você, e eu fiz uma comidinha especial para te esperar. Lá em Cascavel, o pessoal faz muito sopa de inholine, não sei se vocês conhecem, aqui o inholine parece um capeletezinho, né? E eu imagino aquela sopinha esperando por ele, um pãozinho feito em casa. Imagina, sabe o cheiro de pão feito em casa, que aquele... Eu estou falando isso, estou judiando de vocês, né? Porque é perto da hora do almoço, né? Mas já é para aguçar o apetite mesmo. E aí, ele viu aquilo e ela abraçou muito carinhosamente o esposo, beijou, falou, e daí, meu bem, conseguiu o que você queria? Ele olhou bem para ela e os três abraçados ali naquele ambiente agradável. E ele começou então, ele parou um pouco para dar a resposta e disse assim, acho que eu encontrei. A inspiração para a obra mais bela do mundo está aqui. É lar, é família, porque aqui eu encontrei fé nos olhos do meu filho, eu encontrei paz dentro desse ambiente preparado para me esperar, e eu encontrei amor no carinho, na tua recepção, no teu jeito de me olhar, das palavras que você me disse e no que você preparou para mim. Lar é isso, irmãos, lar é isso, é paz, é felicidade, é fé, é amor. Mas, infelizmente, como eu disse no começo, nem sempre é assim. E, às vezes, os maiores problemas que o ser humano carrega, aquilo que eu atendo no consultório, são traumas de infância vividos, infelizmente, no lar. São pais que abusam, tios, avós. E quando eu falo em abuso, eu não estou querendo dizer só em abuso sexual, porque quando a gente fala em abuso, a pessoa só pensa em abuso sexual. Mas abuso existe de várias formas. Porque tudo aquilo que o ser humano sabe na vida, ele aprendeu o quê? Vendo, ouvindo, né? E respirando, cheirando. Então, todo o nosso aprendizado depende dos nossos órgãos dos sentidos. E como as coisas são vistas, sentidas e percebidas no nosso lar, elas podem ser passadas para nós de forma abusiva. O que uma criança ouve, o que ela vê e o que ela sente, como ela é tocada. E isso acontece principalmente aonde? Na família. Então, toda superação que nós temos que ter na nossa vida, às vezes é a superação de problemas vividos na família, no lar. Mas o lar pode ser uma ameaça, mas também tem que ser um lugar de conforto, um lugar de apoio, um lugar de união, né? E é com esse propósito que eu quero falar com vocês hoje, sobre isso. Que nós, como família, como igreja, precisamos estar unidos, porque é desta forma que nós vamos conseguir desenvolver isto que o mundo não está tendo, que é superação de problemas, um mundo intolerante. Nós precisamos ter. Então, tolerância, superação, significa... Quando eu falei sobre isso, eu falei superação. Olha, separem a palavra superação. Nós precisamos ter uma ação super diante do quê? De um probleminha fácil? Geralmente, quando a gente precisa de superação, é diante de um super problema. Ninguém precisa de superação de coisas fáceis. Nós precisamos diante de coisas difíceis. Então, superação, segundo o dicionário, tem muitas definições, né? Superação significa vitória, ir além, recuperação, progressão, resiliência, sobrevivência. Então, quando a gente passa por um problema, nós precisamos sobreviver. Tudo que a gente sonha na vida precisa alcançar, precisa de um movimento, de eu sair de uma situação de conforto, às vezes, na direção daquilo que eu estou sonhando, daquilo que eu estou imaginando. E para isso eu vou enfrentar desafios, né? Então, eu gostei de contar a história desse moço, acho que vocês todos já assistiram, ele é muito rodado na internet, a do Nick Vujicic, vocês já viram, né? A maioria de vocês devem ter visto. E eu acho bárbara a história dele, porque as pessoas às vezes dizem assim, eu queria tanto fazer tal coisa, mas a minha perna não ajuda. Meu braço já não dou conta, estou com dificuldade. E eu queria dizer para vocês que o que move o ser humano não são as pernas e nem os braços, mas é a nossa mente. Pessoas às vezes perfeitas, sem problema nenhum, têm problema de depressão, de autoestima baixa, e não vão na direção de seus sonhos porque dizem, eu não consigo, eu não tenho força. Mas a força vem da onde? Vem daqui, ó. A superação de nossos problemas depende do que está aqui dentro. Então, dentro do nosso meio, dentro da nossa igreja, o tempo todo a gente está estimulando. Deus pode nos ajudar. Posso tudo naquilo que me fortalece. É o tempo todo encorajamento, né? Vamos, você consegue, você vai dar conta. Com Deus você supera. E esse rapaz é um exemplo porque ele inclusive, é evangélico.
e ele dá palestra de motivação para estudantes, acadêmicos. Os acadêmicos choram, porque geralmente o problema da adolescência é aquela crise existencial, quem eu sou, digo assim, que os adolescentes vêm com a história do quem, coon, cuponco, né? Quem coçou, cotô e poncovô. Não sabe, tudo é difícil, como se a vida estivesse terminando ali. E, na verdade, esse rapaz é um exemplo. Então, até ele diz assim, olha, ele tem um pensamento que diz assim: apesar das minhas limitações físicas, vivo como se não tivesse limites. Então, a vida é muito importante. E ele, então, ele nada, ele anda de skate, ele toca instrumentos. E vejam, ele casou-se. Ele casou-se com uma moça muito linda. Então, assim, o que faz a gente ser amado e ser querido não é muito a nossa aparência, mas é o jeito como nós vivemos, é como nós passamos, como nós estimulamos o outro que está ao nosso lado. Ou nós pomos ele para baixo, ou a gente levanta a pessoa. Então, essa pessoa é uma pessoa animada, cheia de vida. Como é bom a gente ficar perto de alguém que tem pulsão de vida. E olha só, ele casou com uma moça linda. E ele tem um filhinho, né? Então, assim... eu sempre digo nas minhas palestras assim, homens, se vocês são lindos, maravilhosos, mas vocês não sabem conversar com as esposas de vocês, por favor, presta atenção se tiver um cara bem feio, né, horroroso, conversando com ela, e você diz assim, me garanto, ixi, eu sou bonitão, aquele cara não está com nada. Rapaz, presta atenção, corre lá, vai lá, porque esse cara feio tem um bico bom, e ele vai com a barba... Entendeu? Então, assim, esse rapaz, ele não tem um rosto bonito, mas ele é deficiente. Geralmente o homem não olha muito isso, né? O homem quer a mulher perfeita, mas a mulher olha o quê? Um cara bom de bico, cara que tem pulsão de vida, que é alegre, que se põe para cima, que motiva, que tem vontade de superar problemas. E esse cara é um exemplo de superação, né? Então ele casou. E olha só, muitos dos pais dizem assim, não tenho tempo para o meu filho, não consigo ficar com ele, estou sempre ocupada, notícia... Ele achou um jeito de carregar o filho no colo. Olha que emocionante, ele fez uma faixa, tem até um nome indiano para usar essa faixa, não sei nem como é que fala, sei que tem umas... Como? Slings, né? Tá. Então ele fez essa faixa e ele carrega a criança ali, porque não é o braço que uma criança precisa para se sentir perto do pai, mas é ouvir o coração do pai, estar perto do pai, estar no peito do pai. Então, esse menino vai ser um menino que não vai ter problema de superar os problemas da vida dele, que não vai ter problema com a autoestima porque o pai não olhou para ele, mas olha lá onde é que ele está. No peito do pai. Mas antes dele estar aqui colado aqui fora, precisa estar colado aonde? Dentro do coração do pai, dentro da mente do pai. Então, esse menino certamente escuta ali o coração do pai pulsando, filho, eu te amo, filho, eu te amo. Né? Então, não é falta de braços que distancia pai de filho. Mas é a falta de afeto, de tempo, de comprometimento com esse filho, de olhar para ele. E hoje de manhã eu estava prestando atenção nesse menino, eu falo menino que é o pai da criança, né, que é um jovem ainda. Esse rapaz apresentando o filho, a moça também, mas eu percebi uma emoção no olhar dele, que eu vi que ele estava se controlando para não chorar diante das imagens do filho. Percebi nitidamente isso. E achei aquilo lindo. Eu falei, tomara que ele chore. Porque tem muito pai que fala assim, homem não chora. Chora. Homem que tem sentimento, que ama o filho, chora. E eu vi a emoção dele olhando aquela coisinha linda, né, que nasceu, e acho que ele pensa com orgulho, fui eu que fiz, né? Muito lindo, parabéns para vocês. Então, superação é isso. Esse rapaz não tem limites para fazer o que ele quer. Superação da dificuldade, da deficiência. Outro exemplo de superação que eu acho bastante interessante é desse maestro, João Carlos Martins. Alguém já viu a história dele? Um pianista famoso. A vida dele é a música. Ele não sabia fazer outra coisa, quem sabe? A gente vai na casa das pessoas. Eu vi nosso pastor aqui, que misericórdia, né? Se ele não fosse pastor, ele ia ser marceneiro e a esposa também. Eles fazem 1001 coisas. Criatividade, isso é uma coisa bacana. Que o cristianismo nos propicia isso. E esse rapaz aqui, tocando piano, vivendo da música, fazendo o que ele mais ama. Não tem coisa melhor do que a gente ganhar dinheiro com aquilo que a gente gosta de fazer? Então, eu amo pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvi-las. Cada pessoa que eu atendo é um livro que eu leio, porque não existe a história dela em lugar nenhum do mundo, é única. Então, a minha leitura é diferente, né? Eu vejo a vida, a história da pessoa, isso me encanta. E esse rapaz, então, teve um problema na mão, teve que fazer cirurgia. E aí, o que aconteceu com a cirurgia mal sucedida?
ficou com problema, atrofiou a mão. E ele fez uma cirurgia para corrigir, atrofiou mais ainda. Então, no começo ele tocava, acho que com 3 dedos, depois com um dedo só, e agora só com o polegar. Vocês já ouviram ele tocar? Ele toca lindamente. E ele superou o problema dele, ele dá palestras, e ele continua, às vezes, tocando. Claro que é bem frustrante você saber fazer uma coisa muito bem e ter que fazer menos do que aquilo que você fazia antes. E ele agora se tornou maestro. Então, em vez de ele só tocar, ele comanda uma orquestra para tocar e para as pessoas continuarem fazendo uso da música. Superação. Num sábado que eu falei sobre isso, numa igreja, na segunda-feira eu caí no meu consultório e quebrei este braço. Falei no sábado e eu tenho mania de passar cheirinho, que eu gosto de receber bem as pessoas, né? Arrumei o consultório e eu ia receber paciente. E eu atendo só à tarde e à noite, porque de manhã ajudo a cuidar de 2 netos, na verdade, um de 6 e a netinha que vai fazer 2 anos agora, domingo. Então, me dispus, fechei meu consultório num lugar para ficar disponível, porque acho que a gente tem condição de cuidar dos filhos e ajudar os filhos. Queria dizer para vocês, pais, filho não tem tempo de validade, dizer assim, olha, eu sou pai, mas quando ele fizer 18 anos, vai se virar, porque o problema é com ele que se vire. Gente, depois que a gente engravidou, a mulher ficou grávida, se ela vai tomar um comprimido, ela tem que pensar, e será que não vai fazer mal para o neném? Será que eu posso ir aqui em tal lugar? Será que não vai fazer mal? Eu posso fazer tal coisa, ou ver tal coisa, ou comer tal coisa? Muda totalmente a nossa vida. E isso é para sempre. Não tem tempo de validade. Queridos pais que apresentaram o filhinho hoje, saibam que vocês vão ser, como vocês viram o exemplo dos bisavós que já estavam aqui, que meus netos também têm bisavós vivos, privilégio dessa criança. Mais uma fonte de amor para fortalecer a identidade dela. Então, a gente vai ter esse compromisso com a família eternamente. Não importa se tem 30, 60, 90 anos, enquanto você estiver vivo como pai, você é responsável de dar apoio, aconselhamento, ouvir, receber. E isso é o fato. E então, eu caí no consultório porque estava cuidando da netinha. Meu marido tinha saído, porque nós também cuidamos dos avós, dos pais do meu marido, que já são 91 anos, e a minha sogra 83. Ele levou no médico, eu fiquei sozinha, a nenê dormindo, e eu correndo por lá, deixar o consultório ajeitado, para que daqui a pouco eu ia receber pacientes. Aí eu ia a tarde toda, assim que ele chegasse. Passei o cheirinho, subi numa poltrona, fui ajeitar a cortina quando eu desci, porcelanato, assim, eu escorreguei o pé e fui. E eu fui, gente, que dor. Que dor, que dor, que dor. Mas na hora eu olhei, meu braço estava torto. Eu tremia. Para ser sincera, eu tive vontade de fazer minhas necessidades ali, porque de tanta dor, sabe aquele ditado que a gente faz, as coisas de dor? E eu tive que respirar fundo e falei, meu Deus, e agora? Meu marido não está aqui, se a neném acorda, eu vou receber paciente, eu não conseguia ligar com a mão esquerda, tremendo de dor, tremendo, eu não podia mexer, eu ficava pensando, o que eu faço com a mão para cima, para baixo, se eu mexer pode romper algum vaso, porque eu não sei se foi exposta, se não foi. Tive que respirar fundo, com a mão esquerda, pegar o celular, que daí vem a dor, vem o medo, vem nervoso, vem tudo, e minha mão tremia. Eu disquei para o meu marido e falei, tem que ficar calma, porque se eu deixar ele nervoso, ele pode fazer um acidente. Liguei para ele e falei assim, amor, tudo bem? Ele falou assim, tudo. Você já terminou de fazer o que você ia fazer com seus pais? Ele, já, estou indo para casa. Eu falei, então vem me dar uma mãozinha, eu preciso da sua mãozinha aqui. O que aconteceu? Eu falei, não, caí, machuquei a mão. Eu acho que eu quebrei a mão. Você está brincando? Eu falei, mas vem tranquilo. Mas eu estava, gente, com vontade de gritar de dor. Gritar. Pegamos, eu liguei para os pacientes, olha, por favor, não posso, desmarquei todo mundo. A neném ficou dormindo, graças a Deus, até meu marido chegar. Aí fui para o hospital. Cheguei no hospital, o médico disse assim, teu caso foi gravíssimo. Você pegou um martelo e deu um suspiro, moeu o teu osso da mão. E eu fiquei pensando, Jesus amado, falei sobre superação, e agora eu com essa mão, olha, é tudo para mim, eu preciso relatar as coisas dos pacientes, eu preciso escrever, e eu sou muito de fazer coisas, sabe? Eu sou sinestésica, eu sou de fazer comida, casa, tudo. Eu uso muito as minhas mãos. E eu fiquei olhando a minha mão e falei, gente, e agora? Esperei 5 dias tomando morfina para fazer uma cirurgia na mão. E aí o que acontece? O médico falou, sua mão nunca mais vai ficar a mesma. E eu estou aqui hoje testemunhando para vocês. Pelo poder de Deus, minha mão cicatrizou, tive que pôr placa na mão, fazer fisioterapia. Aprendi a escrever com a mão esquerda. E minha letra ficou linda. No começo eu não reconhecia a minha letra, sabe? Vocês vão ver, faça esse teste. Comecei a escrever com a mão esquerda. E eu fui diminuindo. Os pacientes, como é que a senhora consegue anotar?
Estou treinando, paciência. E eu fui. E a minha mão foi ficando tão boa quanto essa. Desenvolvi o lado esquerdo, sabe, de plasticidade neuronal? O nosso cérebro faz outra via. Consegui escrever com a mão esquerda. Falei, se tem gente que escreve, por que eu não posso? Vou escrever. A letra ficou bonita. Sabe o que eu gostei da minha letrinha da mão esquerda? Ficou bonitinha, consegui escrever com a mão esquerda. E estava tão acostumado que aí quando eu comecei a querer, porque doía muito, daí eu começar a escrever com a mão direita de novo. Né? Mas eu consegui fazer isso. E com a graça de Deus, hoje eu estou com a minha mão boa. Não está exatamente igual, mas faço todos os movimentos que eu achei que ia ficar com a mão encolhida e travada. Superação. Então, a gente tem que enfrentar. E eu fiquei pensando, meu desafio foi esse. E quando eu olho para a minha cicatriz, eu vejo, isto sara, isto cura, tudo passa. E, segundo um estudo, as pessoas mais fáceis de lidar são aquelas que têm grandes problemas. Vocês já viram isso? Como é difícil lidar com uma pessoa que nunca viveu problema nenhum. Não é? Aí aquela pessoa reclamona, qualquer coisinha pequenininha fica enorme. Então, as pessoas que mais têm problemas são as pessoas mais fáceis, às vezes, de lidar. Porque elas já têm mais histórias de superação. Elas acreditam que podem as coisas mudar. Outra coisa é assim, vocês já perceberam, pelo menos eu vejo lá no consultório assim, ninguém chega lá para me contar que vem ali para tratar da lembrança da dor da cintada que levou do pai. Será que alguém vai falar isso, né? Você lembra como a quantidade que ardeu aquela cintada que você levou? Ou o que as pessoas levam para ser tratado no consultório? A dor emocional. Nosso jeito que o pai falou, o jeito que a mãe olhou, o que eles disseram, o que vocês ouviram ou sentiram na relação com os pais. E é isso que é o trauma. É isso que judia, né? Então, os grandes problemas são as grandes tristezas que nós vivemos e que precisam ser vencidas. E é na igreja, é aqui que a gente aprende isso, né? Que a gente aprende a superar tristezas. Então, esse psiquiatra, Dr. Elson Mota Moura, da Clínica de Medicina do Rio de Janeiro, ele falou exatamente isso, que as pessoas que têm a pulsão de vida, que acreditam que vão superar, são aquelas que conseguem sobreviver. Vocês já viram nessas grandes catástrofes que acontecem no mundo? Tsunami, mas principalmente de terremoto, e as pessoas, como é que você diz, aqueles resgatadores vão lá tirar as pessoas, e você olha aquela cena e você diz assim, ah, não, aí não tem chance, aí não tem mais ninguém com vida. De repente, 5 dias depois, a gente teve notícia de um rapaz que foi tirado com vida dos escombros. E a gente diz assim, como é que pode? Como é que aquela pessoa se manteve viva ali? Claro que tem a mão divina, tem o milagre do Senhor, mas provavelmente tem uma pessoa dizendo assim, eu acredito que alguém vai conseguir me tirar daqui, eu não vou desistir da minha vida. E de alguma maneira o organismo abaixa assim, todo o metabolismo, parece que a respiração fica mais lenta e a pessoa fica ali aguardando, alguém vai vir me tirar daqui. Esperança. Então a esperança de sobrevivência, eu consigo, eu dou conta, eu vou superar isso, faz com que as pessoas sejam encontradas com vidas. E geralmente são pessoas que são exemplo para nós. Conseguiram superar o pior desafio da vida delas, não é? Eu queria deixar nessa manhã para vocês uma dica de 10 passos. Sempre a gente dá essa dica. E eu penso assim, se de tudo vocês não lembrarem, mas de alguns destes passos, para não lembrar dos 10, mas se alguma coisa internalizar para vocês, eu já vou ficar muito feliz, porque vai ajudar vocês, né? Então, 10 passos. Eu gosto muito do Einstein, eu acho ele muito interessante. Vocês já viram pessoa que é muito intelectual, assim, eles não são muito preocupados com a aparência, né? E o Einstein, ele descobri que ele tinha déficit de atenção. Tá aí uma coisa para os pais que têm filhos com déficit de atenção, diz assim, ah, meu filho, coitadinho. Vai pesquisar isso. Déficit de atenção, às vezes, é problema de casa, é problema de relação do pai e da mãe, que está causando uma angústia na criança e ela não consegue se concentrar nos estudos, porque ela está vivendo um problema emocional muito grande. E aí vão lá para o médico, o neurologista, o que ele faz? Remédio, Ritalina, e a gente diz, meu Deus, será? Não, essa criança não tem problema neurológico, é problema relacional. Você começa a trabalhar e a criança começa a melhorar. Então, o Einstein, olha o que ele diz ali, assim, ó, viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Você já tentou parar? Eu ando de bicicleta, agora depois desse tombo aqui eu fiquei com medo, sabe? Ainda estou receosa porque é recente. Mas a gente precisa se movimentar, senão você cai da bicicleta. Viver a mesma coisa.
tudo que a gente não usa acaba enferrujando a nossa saúde. Assim, por que a gente supera? Porque a gente tenta, enfrenta a dor. Eu tive que enfrentar a dor. Ia na fisioterapia, vai doer? Vai. Vou no banheiro, vou no chuveiro. Ai, que dor, mas eu tenho que enfrentar a dor. Por que existem heróis? Porque eles têm grandes poderes? Não, porque eles têm poder de enfrentamento da dor. Eles superam, eles enfrentam. E eu falei, eu vou ter que ser uma herói da dor aqui. Pá. E essa não é a única dor que eu estou falando para vocês, que eu já superei. Então, para superar os lutos da nossa vida, as dificuldades que nós vivemos, nós precisamos da primeira coisa que está na palavra de Deus, em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Anotem. O que é que diz lá em Eclesiastes? Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, não vou procurar aqui, vou dizer. Mas ali fala do quê? Do tempo. Há tempo para tudo. O Senhor é o Deus do nosso tempo. Tempo de cantar, tempo de se alegrar. E eu estou atendendo um rapaz. Eu fiquei muito triste quando eu chamei o pai desse rapaz para conversar comigo, né? Eu vou falar aqui porque está distante, vocês não sabem quem é, nem vão imaginar, não vou dar muita dica, mas esse rapaz é um rapaz empresário, muito bem sucedido, um rapaz lindo, com depressão da pior que existe, um rapaz que sempre se deu bem, mas que está no momento com depressão. E uma depressão profunda e séria e perigosa. E eu falei assim, vou conversar com o pai, porque a carência dele de agradar o pai é imensa. Sempre assim, quando você quer agradar alguém e não a você mesmo, você toma 2 pesos sobre você, isso fica difícil. Nossa, eu tenho que fazer uma coisa que me deixe feliz e que faça feliz o outro. Nossa, isso é complicado, a gente tem que fazer feliz a gente, porque se eu for feliz eu faço o outro. E esse rapaz com esse compromisso. Parece que toda a vida dele não adiantou, todo o sucesso que ele teve de ganhar dinheiro, de ter carros e dinheiro e apartamentos e tudo mais. Se converteu para a igreja, mas o pai está sempre dizendo... Isso para mim não prova nada. Ai, que tristeza quando eu ouço isso. Esse rapaz se esforçando para fazer a vontade do pai, nada adianta. Mas tem que fazer o seguinte, você tem que estar feliz com você, não é agradar o seu pai, porque isso vai ser difícil. Mas enfim, chamei o pai e disse assim, olha, ouça. Sabe o que ele me disse, o pai desse rapaz? Uma pessoa formada, uma pessoa que tem graduação. Ele diz assim, meu tempo é muito precioso. Eu não tenho tempo de ficar ouvindo meu filho falar 1000 vezes a mesma coisa, isso não leva a nada. Deus vai me pedir conta no meu tempo. O tempo é precioso para Deus. Ai, como aquilo me doeu. Eu fiquei pensando, Jesus amado, o que ele entende do tempo? O tempo é mais importante do que a vida do filho? Deus vai pedir conta do tempo que ele passou com o filho dele. Nessa manhã eu queria dizer para vocês, pais, há tempo para tudo, mas não há tempo de ser pai num determinado tempo. Vocês vão ser pai eternamente até Jesus voltar. Jesus vai pedir conta dos filhos de vocês. Que tempo vocês dedicaram para aliviar a angústia do seu filho? Um psicólogo faz isso. O que o paciente vai falar para nós? A mesma história 200 vezes a gente tem que ouvir, porque cada momento ele vai elaborando como se fosse uma obra de arte que ele projeta num quadro. Falar é isso. Então ele está falando, ele está pondo para fora, ele está se esvaziando da angústia dele. E ele tem que encontrar no olhar do pai acolhimento. Tá bom, filho, mas isso vai passar. Estou aqui para você. A gente está para o filho a vida inteira. Não tem tempo. E há tempo para tudo nessa vida. Não se desespere. Mas o tempo mais precioso que a gente tem que ter é passado com os nossos filhos. A maioria das pessoas reclamam na hora da morte daquilo que não fizeram em família. Tempo para tudo. Mas principalmente para a gente ouvir uns aos outros dentro de casa. Segundo passo, foco. Né? Para a gente superar os nossos problemas, a gente tem que ter foco. Qual é o foco da nossa situação? Se eu focalizar, por exemplo, vou pegar a minha Bíblia aqui agora, tá? Mas imagine que não seja a Bíblia, que a Bíblia, qualquer lugar que ela tiver na nossa vida, ela vai ser sempre maravilhosa. Mas imagine que, em vez de ser a Bíblia, seja um problema qualquer que eu tenha aqui. Quando a gente está vivendo um problema, a situação é mais ou menos assim, ó. Isso fica muito colado na minha frente. E quando eu estou com isso colado aqui na minha frente, é isso só que eu vejo. Por exemplo, eu estou vendo agora uma coisa preta na minha frente, não vejo mais nada. Uma coisa preta que me impede de ver até onde eu tenho que ir. Eu não consigo nem caminhar, que eu estou com medo, porque eu não estou enxergando nada. Mas à medida em que eu vou me distanciando dessa coisa preta, eu começo a perceber que existe um púlpito, que existe uma parede aqui do lado, que existem pessoas que estão aí na frente, aqui me olhando, e eu vejo instrumentos já ali na frente, eu começo a me distanciar do problema, o foco começa a ficar diferente, eu começo a perceber melhor as coisas. Então veja, se você tem um problema, mude o foco. O luto a gente só supera mudando o foco. Não tem como deixar de viver uma tristeza
mesmo uma dor. Perdi um filho com 17 anos, em alguns lugares já tenho contado isso como experiência de superação de luto. Eu tive gêmeos, é uma história bonita, quem conhece a minha vida já sabe, mas no princípio, na perda, rapaz com 17 anos, gêmeo de outro menino, lindos, maravilhosos, perfeitos, sabe aquele filho que senta do lado da mãe, está sempre perto, carinhoso. Eu estava com um dos gêmeos, com depressão da pior, e questionando Deus. Eu falei, mas eu sou psicóloga, sou cristã, por que isso está acontecendo justamente comigo? Um filho depressivo da pior depressão que vocês possam viver e imaginar. Estávamos num evento, tirando esse filho da depressão, num acampamento, ele pegou o carro, já tinha saído os dois, voltaram, assim, num lugar pertinho, num lugar à beira de um lago, e ele caiu do carro, e o carro caiu em cima dele. Ele deve ter passado mal, porque ele estava com dor de cabeça, e o carro caiu em cima dele. Num lugar onde eu estava para ajudar o outro, e esse filho, o Ricardo, era o que ajudava, era o que animava, era a rodinha da casa, sabe aquele menino lindo, alegre, dá com todo mundo, na igreja, ele sentava assim na frente dos primeiros bancos, tinha estudado tudo da palavra de Deus, e o irmão ficou muito bravo e disse, por que ele não eu? Porque ele estava preparado, você não. Então, esse que pensava em suicídio parou de falar da morte, parou de falar de querer, porque ele viu o que era a morte. E o que me confortou? Abraços, apoio, a palavra de Deus, a fé, a esperança, tudo aquilo que eu estudei antes para estar superando agora, mas é uma dor que não tem fim. E eu precisei fazer uma coisa, mudar o foco, porque toda vez, até hoje, se eu falo disso, me dói muito. Fazem 11 anos, mas é como se fosse ontem. Superação, mudar o foco, acreditar e ter a esperança de que Jesus vai me trazer ele de volta, que ele estava preparado naquele momento, prestar atenção nas evidências, procurar ajudar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu. Mas é superação. Então, a gente tem que mudar o foco. A dor está lá registrada como um CDzinho. Cada vez que a gente fala, a gente sente o cheiro, a dor, a cor. Mas quando a gente olha para Jesus e muda o foco, a gente consegue superar. Então, tudo aquilo que tem a sua atenção ganha força e começa a crescer. Se você dá força para o problema, ele aumenta. Mas você vai distanciando dele, ele vai diminuindo. Filipenses 4:8 diz assim, o que pensar, né? Lá o apóstolo Paulo é fantástico. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, isso ocupe o vosso pensamento. Não ficar na dor. Terceiro passo, ter amigos. Nessa hora de perda, o que é que me sustentou? Abraço, carinho, amigos que estavam perto. Então, importante a gente permitir a amizade. Ali esse verso de Provérbios 17 para mim é bárbaro, que diz assim, na alegria se faz o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Eu estava longe da minha família, longe de todo mundo. Quem foi que nos acolheu? Quem foi que nos ajudou? Eu estava no banho, às vezes chorando, desesperada. Senhor, cadê meu filho? Preciso dele porque ele era muito alegre, lindo. E aí, apesar de vocês olharem para mim, não imagine meu marido também, mas meu filho era lindo. E aí, vinha um grupo de pessoas tocando violino, cantando na janela do meu banheiro, tocando a mensagem. Parece assim, sabe quando Deus manda as pessoas dizer assim, você não está só, Deus te ama, você vai encontrar de novo, Jesus voltará logo. E aquilo assim, derramando assim no banheiro, né? Porque a gente tem que ser forte, mas tem hora que você não aguenta, você é humano. E aquela mensagem de dizer, obrigada, Senhor. Então, amigos, de todas as maneiras, nos ajudam, nos fortalecem, nos apoiam. Como é bom encontrar aqui amigos, e a gente vê que não tem um espaço limitado para amigo. Você pode conhecer o mundo, mas sempre tem um lugar para mais alguém. Você fala, nossa, que delícia, essa pessoa é diferente, essa aqui tem uma característica que ela tem outra. Não é bom isso. Então, quem diz que para ser irmão tem que ser de sangue, está totalmente enganado. Nós somos todos iguais. Todos iguais, não temos diferença em nada. O que muda é o nosso jeito de pensar, como eu falei ontem. Quarto passo, perseverança. Não desista do seu sonho. Não desista daquilo que você está tentando alcançar para a sua vida. Então, a família tem que ter esse movimento. Os pais têm que mostrar que é possível isto, que, olha, pai e mãe precisam ser fortes para que os filhos copiem. Não adianta você dizer uma coisa e fazer outra. Se desesperar diante de um problema de um filho, você tem que ter continência da sua angústia e perseverar. Nós vamos conseguir. Então, quando existe amor,
verdadeiro, todos os obstáculos são superados. Olha aquele cacto apaixonado pelo balãozinho ali, né? Apesar dele saber que ele é espinhudo, ele vai pegar com jeitinho para não estourar o balão. E o balão também, já sabendo que o outro é espinhudo, vai saber como se encostar ali para não se estourar naquela relação. Mas quando a gente ama alguém, até os espinhos, né, não doem. Né? A gente supera a dificuldade e a diferença que existe no outro para manter um relacionamento, para manter um objetivo na vida. Né? De novo, nosso amiguinho Einstein, o distraidinho, mas muito inteligente, olha o que ele nos diz. Que exemplo. Ele é um cientista conhecido, um físico famoso pelas teorias que ele fez e pelas coisas que ele escreveu, um homem cristão também, né? Mas ele diz assim, eu tentei quantas vezes? 99 vezes. Às vezes a gente tenta uma vez e desiste. Ah, não vai dar certo. Sabe aquela história daquele desenho, quando eu era pequena, assisti o desenho do Lípide Hard, o Hard, aquela hiena e o leão, lembra daquela? Não sei se vocês assistiam aqui, que é do meu tempo, né? Só quem é da minha idade vai lembrar desse desenho. Né? Eu estou com 60, devia ter uns, sei lá, 7, 8 anos, então, uns 43 anos atrás, mais, 53 anos atrás. Pouca gente vai lembrar desse desenho, então, né? Mas, enfim, tinha sempre um leão, aquela hiena de mau humor que dizia assim, ih, não vai dar certo, eu sei que isso aqui não vai funcionar, vamos fazer tal coisa, não vai dar tempo, não tem suficiente ingrediente, acho que isso não vai dar certo. Sabe aquela pessoa que põe você para baixo, tudo que você vai fazer vai dar errado, né? Mas quando você está perto de alguém como o Einstein, meio distraidinho, assim, fazendo, vai que dá certo. Vamos tentar, se não der certo, faz de novo. Se não der certo, faz de novo. E ele fala, tentei 99 vezes e falhei. Mas aí, na 100ª vez, eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos. Ele dá um conselho ali, né? Mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser vitoriosa. Não é assim? Então, perseverança. Perdão na família. Quantas vezes a gente tem que perdoar segundo a palavra de Deus? Não é 70 vezes 7. Gente, perdoa uma, perdoa duas, perdoa 3. Na quarta fala, não, já perdoei 5 vezes. Mas a Bíblia fala 70 vezes 7. É muito perdão que a gente tem que dar. É muita tentativa com o erro dos outros. Mas para a gente tolerar o erro dos outros, a gente tem que primeiro tolerar o nosso erro. A nossa falha, a gente precisa nos perdoar, tá? O 5º passo, esse cara, eu acho ele fantástico, é o Viktor Frankl, ele fala da questão do sentido, inclusive na terapia, nós precisamos ter sentido na nossa vida. O sentido, o que é o sentido para a vida? Eu tenho um objetivo, eu estou aqui porque alguém precisa de mim, porque eu tenho uma função, porque eu tenho uma utilidade. Quero contar um relato rápido da minha família para vocês. Assim, a minha família não é perfeita. A minha família tem problema, como a de todo mundo. Mas, como a gente está falando de família, eu quero contar o exemplo da minha mãe. A minha mãe está com 80 anos e ela sobe em árvore ainda, só para vocês terem noção. Pensa numa baixinha animada. É da igreja, ela se arruma bonitinha, magrinha, elegantezinha, ligeira, tudo ela sabe fazer. Mas, um exemplo para mim. Ela tem 80 anos... Ela cuida de uma irmã que tem problema de paralisia cerebral. Essa minha tia nasceu com paralisia cerebral. E desde que eu tinha 20 anos, a minha mãe cuida dela. Quando foi minha avó faleceu, minha mãe cuida dela. Recentemente, então, essa minha tia teve paralisia cerebral, ela tem problema de coordenação motora, ela fala atrapalhado, inteligente, mas tem limitações gravíssimas. Você não tiver convivência, você não consegue entender o que ela está dizendo. Ela não tem uma perna, porque teve câncer, teve que amputar uma perna, então ela não anda, né? Usou perna mecânica até um tempo, agora não consegue mais, está com 76 anos. Não enxerga direito. E há pouco tempo teve que fazer uma cirurgia no intestino, porque tinha um tumor no intestino, ela tem que usar aquelas bolsas de colostomia. Vocês sabem o que é isso? Aquela bolsa que coleta os dejetos fecais, né? Então, uma bolsa que é colocada no abdômen, presa. Gente, complicado instalar aquilo que vocês não têm noção. Precisaria ter um profissional especialista nisso para estar colocando, e que a minha mãe faz. Tem que fazer higienização, tem que cortar aquilo ali, tem que dar banho nela, tem que cuidar da comida. A minha mãe faz tudo isso sozinha. Além desta minha tia, tem um sobrinho meu, que é filho do meu irmão, com a irmã do Sérgio, que por um erro médico, o médico deixou passar da hora, também teve paralisia cerebral. Hoje o rapaz está com 21 anos e desde que nasceu quem cuida dele
Minha mãe. A mãe do menino também foi embora, não quis cuidar. Tem o jeito de amor dela, mas não deu conta, ficou para minha mãe cuidar. Ou seja, minha mãe cuida de 2 pessoas limitadíssimas. E a minha mãe tinha asma. Várias vezes minha mãe quase foi a óbito por causa dessa falta de ar, que é terrível. Quem tem asma sabe o que é isso. Na hora da angústia do problema, vocês acreditam que minha mãe sarou porque ela começou a pensar: o que vai ser dessas 2 criaturinhas se eu morrer? Dependem totalmente de mim? Se você chegar na casa da minha mãe a qualquer hora, ela tem pratos deliciosos, uma cozinheira de mão cheia. As comidas que ela faz são bárbaras. Eu descobri que eu sou celíaca fazem 3 anos. E ela foi estudar o que é que um celíaco pode comer. E quando eu chego na casa dela, ela tem lasanha para mim. O celíaco, deixa eu explicar, é uma doença que a gente não pode comer nada que tenha trigo, aveia ou cevada. Então eu descobri a receita. E também gosto de cozinhar, e também gosto de fazer pão, e também gosto de coisa de massa, como todos vocês. Mas tive que me conter. Foi um desafio para mim também, mudar minha dieta. Minha mãe aprendeu tudo sobre isso, ela sabe o que fazer. Coxinha, esfirra, pastel, lasanha, eu como de tudo, empadão. Ela aprendeu a fazer. Gente, coisa de chefe de cozinha. Pode chegar a hora que for, lá tem um freezer dela lotadinho de coisa gostosa pra gente comer lá. Maravilhoso. O jardim dela é a coisa mais linda. Todo gramado, cheio de flores. E quando ela mudou nesse lugar que ela está morando hoje, a minha irmã comprou uma casa nos Estados Unidos e deu para ela. A casa não tinha, era assim, um quintal, qualquer um. Ela começou a plantar flores, árvores, e hoje é cheio de passarinho. E ela me disse assim: filha, hoje eu não posso nem ir na igreja por causa da sua tia, porque não tem como deixar ela sozinha mais. Então, o que é que eu faço? Eu arrumo o lugar, eu trago o mundo para cá. Eu tenho coisas boas, porque o pessoal da igreja vem aqui, eu tenho coisas para servir para eles, e eu tenho comidinha para os passarinhos virem cantar, que para mim, você chega lá, é cheio de passarinho, coisa mais linda. As flores sempre cheirosas, está sempre florida. Sexta-feira tem flor do jardim dela dentro da sala. Tudo sozinha, sem ninguém com 80 anos. Um exemplo de superação. E sabe o que ela faz? Ela não pode sair fazer trabalho missionário, ela não tem grupo, né, de trabalho, dupla missionária. Ela tem sempre lá uma porção de livros da esperança. Bate alguém, ou passa alguém, ou para alguém na frente da casa. Ela: oi, tudo bem? Olha, aqui tem um presentinho para você, tem um livrinho aqui. Aí alguém vem conversar, a vizinha: oh, dona Cantalícia. Cantalícia é o nome dela. Cantalícia, né? Olha só que nome bonito, italiano. E ela: vem cá, vamos fazer uma oração, vou orar por você. Lindo, não perdeu a esperança. E tem dia que a situação é complicada, porque essa minha tia, por ter descontrole, tira a bolsa, né? E aí vocês podem imaginar o que disso acontece. Tem vezes que ela teve que jogar as cobertas fora, que nem para lavar dava mais. Mas se você chegar lá, tá tudo cheiroso, tudo limpinho, ela tem todo aparato para cuidar. Um exemplo de superação para mim. E não pense que isso é só o problema dela. Ela já teve muitos outros problemas que ela enfrentou. Isso é, para mim, um exemplo. E aí, por que ela está viva com 80 anos, cheia de energia, lúcida, inteligente? Você fala de qualquer assunto com ela. Sentido para a vida, que é o que o Viktor Frankl fala. Seja você sentido na sua família. Pense que você é importante, que a sua família depende de você, que o seu exemplo, que a sua motivação, filho, vai dar certo, não tema. Se não der certo, estou aqui com você. Se não der certo, tenta de novo. Isso é 6º passo, autoestima. Quem é vendedor aqui? Alguém é vendedor? Gente, o que é que você precisa sentir do seu produto para vender? Você precisa falar assim, ó: xiii. Ah, gente, ó, é o seguinte, estou vendendo essa bolsa aqui, mas olha, ela é pequenininha, tá, gente? Quase não cabe nada. Tá meio velhinha, já é couro, tá? Mas é um couro que já está bem batidinho. Não sei se está muito na moda, mas vocês querem comprar essa bolsa? Não é todo lugar que você pode levar ela. Se você tiver que criança pequena, já não vai servir, mas vocês querem comprar? Não cabe muita coisa, mas, enfim. Alguém compra um produto desse jeito, se eu falar desse jeito? Você tem que falar assim: não, essa bolsa aqui está comigo já faz tempo, mas ela é boa, é couro, é pequenininha, eu levo em qualquer lugar, cabe qualquer coisa, dou um jeitinho. Eu posso convencer vocês a comprar ou não a bolsa, depende do jeito que eu falo. Assim é a nossa imagem perante os outros. Como é que a minha imagem é passada para vocês? O que é que eu sei de mim? O que é que eu posso passar na minha relação com vocês que possa fazer com que vocês falem: poxa, que legal ficar com ela. Ou, vixe, essa mulher é chata, fala pra caramba. Né? Então, assim, autoestima é o 6º passo para a gente ter superação. Eu me amo, eu me gosto, eu vou dar conta, eu vou superar. Tem alguém precisando de mim, vou conseguir. Porque eu achei interessante isso aqui, né? Óbvio, além de mim, não tem ninguém que seja eu. Vocês conhecem alguém além de mim que seja eu? Nem eu conheço qualquer um de vocês que não seja vocês.
Somos únicos, precisamos nos amar. Deus nos fez com características específicas e úteis. 7º passo, criatividade. Eu acho que uma das coisas boas que existe no mundo é a gente ser pobre, né? Você já viu como pobre é criativo? O rico quer tudo pronto, né? Quer tudo... Então, o fato da gente ser pobre, então, o brasileiro é assim, dá jeitinho para tudo. É a rebimbela da rocomponca que você inverte, faz e faz funcionar. Hoje na lição, o nosso irmão começou, pena que eu não pude assistir, tive que fazer, né, atender uma outra situação, mas eu vi o irmão falando da situação da criatividade, que a gente precisa ser criativo e achar um jeito de fazer as coisas acontecerem. Dá um jeitinho, a gente tem que dar um jeitinho. Reconhecer que a vida é feita de um conjunto de situações únicas e por isso tem que ser inventada diariamente. A gente planeja uma coisa e no outro dia acontece outra. E você tem que dar conta da sua vida com aquilo que você tem. Eu sou bem assim, estou me abrindo para vocês, fazendo amigo-terapia aqui, né? Quando vocês me dizem assim, meu marido às vezes me pergunta, o que você vai fazer de almoço hoje? Eu falo, não sei. Eu vou lá na cozinha ver. Aí eu abro a geladeira, ó, tem isso combina com aquilo, acho que se eu fizer assim, vai fazer, ó, vou fazer assim. E às vezes eu começo fazendo uma coisa, termino outra, porque eu vou tendo ideia na hora do que eu vou fazendo. Não adianta programar fazer uma coisa se eu não tiver um ingrediente, adianta? Eu tenho que fazer as coisas com aquilo que eu tenho. A cada um de nós é assim, os nossos filhos têm que aprender isso, criatividade, para superar os problemas da vida. Vai ficar chorando porque não tem uma tal coisa? Ué, não tem aquilo, tem outra coisa. Vai se virar com o que você tem, vai ser criativo, vai dar um jeito. Para isso, nós precisamos do outro 8º passo, que é o otimismo. É aquela história da hiena razarenta, né? Ou se você é o pessimista, é igual aquela hiena, não vai dar certo, é muito, ou é pouco, ou está atrasado, ou está adiantado, ou vai quebrar, não vai dar certo. Não, otimismo, vamos conseguir. Filho, tentou. Entra aquela história do Einstein também, tenta 100 vezes, uma vez vai dar certo, não desiste do seu sonho, tenta. A tentativa faz com que a gente aprenda com os nossos erros, que o irmão falou hoje lá, a gente aprende errando, não é? 9º passo, amor. Eu não sei se aqui tem, mas lá em Cascavel tem muitos esses doutores da alegria que vão fazer graça para os pacientes no hospital. E aí as pessoas que estão muito enfermas, porque produzem o riso, a alegria, faz com que a gente produza aquele neurotransmissor do bem-estar, dopamina, serotonina, endorfina, tudo isso. Então sorrir, estar bem e estar na relação com o outro, estar para o outro, faz com que o amor alivie a nossa dor. Ali tem esse pensamento que diz assim, os comprimidos aliviam a dor, mas só o amor tira o sofrimento. Sofrimento é mais do que dor física. Sofrimento é aquilo que eu trato no consultório. Angústia, tristeza, sentimento negativo, medo, culpa, vergonha, né? Então, quando você está na relação com o outro te faz sentir bem. Fala, poxa vida, para que ter medo? Para que ter vergonha? Estou aqui com você. Não sinta assim, não, né? E olha só, eu gosto muito desse escritor, que ele é cristão, infelizmente faleceu faz pouco tempo, Rubem Alves. E ele é cristão, ele fala coisas lindas. Ele diz assim, reverência pela vida é uma condição interior, um perfume que envolve todas as coisas e nos enche de respeito para com tudo que vive. Respeito pela natureza. Nós precisamos respeitar a natureza lá fora, né, o background que a gente fala, a paisagem, o meio ambiente, mas a gente precisa respeitar esta natureza, este ambiente nosso. Quais são os nossos limites? O que eu dou conta de fazer? Eu preciso pôr um desafio maior do que a minha condição? Eu tenho que fazer aquilo que eu dou conta. Não se exigir tanto como o mundo está exigindo tanto de todo mundo. Todo mundo tem que ser perfeito e tem que ser aqui agora. Ninguém tem paciência com nada. Por isso daí não superam os problemas, porque põe desafios além da sua capacidade. Falta de respeito com a nossa natureza. Então nós precisamos disso. E esse aqui é o passo que eu acho que esse é o fundamental. Esse aqui é o que traz cura verdadeira. Esse é o passo que vocês podem esquecer todos os outros hoje que eu falei. Mas esse vocês não esqueçam. Porque esse aqui é a base de tudo, da superação dos nossos problemas. Então, como é diferente quando eu tenho atendido mais pacientes cristãos. Como eu sou psicóloga cristã, a nossa conduta é a mesma dos outros cientistas, a minha teoria é a mesma, mas a forma da gente olhar para o ser humano é diferente. O que eu acredito, o que eu espero dele é diferente, e o que um paciente cristão espera, e como ele reage, também é diferente por causa deste conteúdo. A cura é mais rápida. Então, fé.
Lá em Hebreus 11, verso 1, tem a definição do que é fé. Podem pesquisar na Bíblia de vocês, olhem aí. Diz ali o quê? Que fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que a gente não tem certeza nenhuma, não é? Isso é que faz a fé, é isso que nos move. Esperança. Fé é a mesma coisa que esperança. Eu acredito, eu sei que vai melhorar. As nossas células, quando a gente tem esse pensamento, é um pensamento positivo. Elas não sabem o que é que vai melhorar. Quando o sujeito está doente, vai melhorar. As células entendem isto e começam a se multiplicar. Porque nós mandamos. Vocês já perceberam que a gente está com medo? O que começa? Suar frio, frio na barriga, aceleração cardíaca, não é assim? O nosso organismo reage conforme a gente pensa. E se eu acredito, se eu tenho esperança, se eu tenho fé, o meu organismo vai reagir assim também. Se eu estou com raiva de alguém, se eu estou com inveja de alguém, minhas células não sabem de quem é que eu estou com inveja, elas não entendem isso. E a inveja, a raiva faz as minhas células entenderem que a raiva é de mim mesmo e eu começo a morrer. Mas a fé, ela faz o movimento contrário. A fé vem o perdão, vem pensamento positivo, vem alegria, motivação para viver, porque vou vencer. E tem o Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus vai fazer tudo por nós. Isso que eu acho bacana da nossa fé, gente, é isso que eu acredito, que eu vejo na minha vida, que eu vejo na vida dos meus pacientes, que eu vejo na vida da igreja. Quando a gente acredita, a gente tira esse fardo de que eu estou sozinha, eu tenho que dar conta. Deus vai me ajudar, eu estou dividindo essa responsabilidade. E se eu não conseguir, Deus vai ajudar do mesmo jeito, porque Ele vai me ajudar a ficar bem, mesmo não tendo a resposta que eu esperava, né? Todo mundo tem seus limites. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Nós temos que entender isso. Todo mundo tem limite. Nós precisamos superar os nossos limites. Só nós vamos conseguir isso só como? Com a fé. E aí, o que é que nos define? O que define você e eu? Como é que eu falei hoje da minha mãe? O que define a minha mãe? Uma mulher que supera problemas. Ou você quer ser a pessoa derrotada, triste, que não consegue nada, que está desistindo dos seus sonhos? O que nos define são as formas como nós nos levantamos. Existem denominações que pregam assim: venha para Jesus e seus problemas estão resolvidos. Você vai ganhar dinheiro, você vai bem no seu relacionamento, você não vai ter problema em nada, daqui para frente só paz e alegria. Será que é assim? Esse rapaz que eu estou atendendo, ele está tendo maiores problemas na vida dele justamente porque ele abandonou a vida de glamour dele, de jovem bem-sucedido, bem relacionado, rico, quando ele decidiu seguir a Jesus. Aí ele teve que abandonar tudo e ficar sem tudo o que ele amava por Jesus. Está sendo difícil? Não é fácil, né? Então, o que é que define a gente? O modo como a gente supera os nossos problemas. Você é chamado de quê? De rocha? Né? Então, isso que nos define. Cada cicatriz que temos é a confirmação de que uma ferida sara. Eu tenho essa, as mães, e eu também tenho cicatriz de cesárea. Ah, mas por amor a gente supera a nossa dor, não é? A gente está ali, tem a marca, a gente olha e diz assim: mas eu tenho essa marca, mas eu tenho meu filho. A dor sarou, mas eu tenho os meus filhos aqui. Né? Hoje a gente tem netos, então uma ferida sara e as cicatrizes são marcas de superação. E quem tem marcas de superação são os grandes guerreiros, né? Então somos guerreiros nesse mundo, precisamos apresentar as nossas marcas de superação. E para mim o maior exemplo de superação é Jesus. Jesus é o maior exemplo, ele viveu aqui e ele não teve uma vida fácil. Ele não teve uma vida tudo a seus pés, ele não teve dinheiro, ele não teve fama, nem beleza ele teve. A Bíblia fala que ele não era um homem belo. Mas como ele atraía as pessoas, pela forma como ele olhava, pela forma como ele perdoava, pelos sentimentos positivos que ele tinha. Ele não julgava as pessoas porque ele não tinha pecado, e o que faz a gente julgar o outro é o nosso pecado, é a nossa culpa, e a gente começa a querer diminuir a nossa culpa, imputando a nossa culpa nos outros. Olha como fulano está fazendo errado, olha como fulano não é gente que presta, olha. Por quê? Porque eu sou assim, e aí eu querendo fazer o outro ficar pior que eu me elevo, né? Mas Jesus não precisava disso, porque ele não sentia nada disso. Então ele entendia as pessoas e sabia por que elas estavam se sentindo daquela forma. Quando eu fiz essa imagem também me emocionei muito, e eu olhei para as mãos de Jesus e eu pensei: que marcas, que feridas são essas? Só as feridas físicas. Essas nós vamos poder ver, mas as feridas do coração dele, as feridas das emoções que eu como psicóloga sei que um ser humano carrega e que são as piores que nós temos.
São as feridas dos maus tratos, daquilo que nos dizem, do lugar que nos colocam como sendo menos. Mas para Jesus, nós somos de fato pequenininhos, mas para Jesus nós somos tudo. E é por nós que essas feridas foram feitas, por você e por mim. E hoje, quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim, né? Precisamos ser fortes e olhar para Jesus. Ele teve que renunciar a muita coisa. Ele teve que superar os medos que ele teve diante das ameaças. Ele teve que superar os bullying que ele sofreu. Quanto bullying, hoje em dia ninguém supera mais nada, ninguém tem tolerância a nada. Mas Jesus, como família cristã, nós precisamos olhar para ele e dizer, ele é o nosso modelo de superação. E quando eu chegar lá no céu, eu quero beijar as mãos de Jesus e dizer, Senhor, muito obrigada por o Senhor ter essas marcas por mim. Obrigada pelo exemplo. Eu tive na terra exemplo de mãe, talvez não tanto de pai, mas de mãe e de outros amigos. Todos são exemplo para nós. Mas o maior exemplo, e eu quero dizer nesta manhã, filhos, não coloquem os pais como ídolos, porque eles podem nos frustrar. Mas olhem para Jesus. Ele é o único ídolo que tem, né, o único modelo de adoração, de exaltação na nossa vida, de exemplo para nós. Precisamos segui-lo, mas como filhos devemos honrar os nossos pais. Filhos, honrem os pais, amem, respeitem. Pai, amem os filhos. Mas coloquem na vida deles que o melhor modelo de superação é Jesus. E é as mãos deles, de Jesus, que nós vamos ter que chegar no céu e beijar e dizer, obrigada pelas tuas marcas, Senhor. Porque pelo teu exemplo de superação das suas marcas, eu consegui superar as minhas. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. E que as famílias de vocês possam ser notadas pelo mundo como exemplo de superação do mundo intolerante, cheio de incerteza, de medo, de insegurança, de aqui e agora. O nosso propósito não é aqui e agora, o nosso propósito é quando Jesus voltar. E que todos nós estejamos juntos lá, com as nossas marcas, com as nossas cicatrizes, todos iguais, todos sofridos, mas dizendo assim, Senhor, muito obrigado. Nós superamos as nossas dores enquanto família. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que tenhamos, se não tivermos outros encontros aqui, mas que tenhamos esse encontro certamente lá quando Jesus voltar. Deus os abençoe. Amém. Preciso lhe falar de alguém especial que veio aqui só pra te encontrar. Multidões ele curou com seu toque de amor. Não quer você também o aceitar? Cristo veio para nos buscar. Nunca mais vamos nos separar. Meu irmão, tome sua decisão. Vamos nesta direção. Abraçar Jesus, Ele quer.
paz e salvação, conceder-nos o perdão. Segura em sua mão. Ele fala ao coração e nos chama à razão. Só em Jesus podemos confiar. Ele veio para salvar e aos seus filhos resgatar. Na cruz morreu em dor no meu lugar. Cristo veio para nos buscar. Nunca mais vamos nos separar. Meu irmão, tome sua decisão. Vamos nesta direção, abraçar Jesus. Ele quer nos dar paz e salvação, conceder-nos o perdão. Segura em sua mão. Sua decisão, vamos nesta direção, abraçar Jesus. Ele quer nos dar paz e salvação, conceder-nos o perdão. Segura em sua mão. Vamos nos colocar de pé para fazermos uma oração. Senhor, nosso Pai, nosso Deus Criador, nosso exemplo de superação, nós nesta manhã queremos agradecer de todo o coração essa oportunidade que temos de confiar no Senhor, de acreditar no Senhor, de entregar a nossa vida em suas mãos. Sabemos que as feridas que o Senhor carregou por nós são feridas terríveis, Senhor Deus, não só as feridas físicas, mas as emocionais. Sabemos que o Senhor deu conta de tudo isso por amor. Senhor Deus, eu quero que o Teu exemplo possa ser seguido por cada um de nós, que como pais, como família, possamos nos espelhar no Teu exemplo de superação para suportarmos as nossas angústias e contermos a angústia dos nossos filhos. Que possamos servir de exemplo para eles, dizendo assim: filhos, vamos, vocês conseguem, não desistam dos seus sonhos, Jesus vai nos ajudar de alguma forma. Que o Senhor esteja diante de nós, nos motivando, nos dizendo: sigam-me, venham e vocês vão dar conta de todas as dificuldades que o mundo está impondo a vocês. Não existe limites para aqueles que te amam, Senhor Deus. Não existe limite físico, mas a limitação pode ser mental, se não deixarmos que o Senhor ocupe o centro dos nossos pensamentos. Que esta igreja seja movida pelo amor, pela fé em Ti, e que possamos um dia, Senhor Deus, estar diante do Teu trono da graça, agradecendo pelas feridas que o Senhor suportou por nós e por ter nos ajudado a superar as nossas feridas. Cuida de nós, dá-nos um restante de sábado feliz. Nós pedimos que abençoe cada lar, cada família aqui, cada filho, Senhor Deus. Aqueles que estão distantes possam retornar em breve, antes que seja tarde demais. Eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Neste santo lugar, onde
pode ouvir meu louvor.